Esse é um período muito delicado porque a gente volta das férias, né, do recesso, o nome que seja, e a gente se depara com uma quantidade enorme de obras, de temas para a gente organizar tudo isso. E é natural também o aluno, no começo, ele ter motivação para querer estudar, ele acaba perdendo essa motivação quando ele se depara com todas essas obras e vê que não consegue andar, não consegue evoluir nesses estudos. Então o que a gente sempre recomenda é, no momento da graduação, ele naturalmente estudar as disciplinas que ele está tendo aula, o que é natural, e organizar os estudos, como eu sempre falo, montar uma planilha, um quadro ou o nome que você queira dar. De forma que, se você estuda de manhã, você aproveita à tarde, ou à noite, ou à tarde à noite, para estudar uma disciplina ou duas disciplinas. E para quem estuda à noite, é natural que fica um pouco mais difícil, porque normalmente trabalha e vai para a faculdade à noite. E naturalmente tem que aproveitar o sábado, o domingo, para estudar as matérias vistas durante a semana. Então, sempre o segredo dos estudos do direito é a organização das disciplinas, com horário para começar, horário para terminar, fazendo intervalo, de uma forma organizada e na graduação, estudar conforme os temas estão sendo ministrados pelos professores. Então, por exemplo, eu estou no segundo ano da graduação, eu estou tendo aula de direito constitucional, ou eu estou no terceiro ano tendo aula de trabalho. Aproveita para estudar as disciplinas que você está tendo aula e usando à tarde, à noite ou final de semana, 1, 2 horas ou até mais, para estudar no livro que você escolheu as anotações de aula ministradas pelo professor. De forma que a regularidade é sempre o segredo. Vale mais a pena tentar estudar meia hora todo dia do que eventualmente estudar 5 horas um dia e depois desanimar. Então essa organização, por exemplo, num determinado momento da minha vida, eu procurei colocar em calendário, colocar na escrivaninha, colocar onde fosse, horário para começar, horário para terminar, com metas de leitura. Então, um estudo básico inicialmente é aula dada, aula estudada. E na graduação é isso que a gente recomenda. Olha, para quem acabou de ingressar nos estudos jurídicos e passou pelo vestibular, naturalmente vai se deparar com a ciência jurídica que não teve durante a preparação durante o vestibular. Porque você estudou história, geografia, física, biologia, o que seja, mas não alguma matéria jurídica. Então, para você que acabou de ingressar, uma recomendação que a gente dá é, primeiro, ter paciência, porque você vai ter aula com algumas disciplinas que num primeiro momento não te agradam tanto, como economia, sociologia do direito, filosofia, depende da graduação. Mas começar a dar, e aí uma dica que eu dou agora depois desses anos todos de estudo, dá uma grande importância à disciplina Introdução ao Estudo do Direito ou lições preliminares do direito, de forma que nessa disciplina você vai adquirir uma obra que tem esse nome, um nome parecido, e você vai ter contato com os institutos básicos da área jurídica. Por exemplo, você vai aprender o que é prescrição, o que é decadência, o que é ação, o que é coisa julgada, o que é um recurso. Então esse contato inicial com a ciência jurídica, ele é fundamental e nessa fase, eu lembro por mim, a gente não dá muita importância ao estudo da introdução ao estudo de direito. A gente realmente está lá em sala de aula, fala por que eu estou tendo essa matéria, por que eu estou tendo aula sobre isso, e depois lá na frente você sofre para recuperar esses buracos, essas lacunas. Então, se já do primeiro ano da graduação você já ter a noção e a ciência da importância que tem essa matéria, com certeza lá na frente você vai se preparar melhor para passar logo no exame de ordem, atingir a tão sonhada aprovação num concurso público, por exemplo, ou exercer algo relacionado ao direito. Então, primeiro ano, bastante cuidado com essa disciplina e a leitura de uma obra que diga respeito a isso, ela acaba sendo fundamental aliada às aulas. Então, paciência e o início dessa organização dos estudos acaba sendo fundamental. Uma indicação seria o Manual de Introdução ao Estudo de Direito do professor Dimitri. Uma grande obra e vai lhe auxiliar os estudos
dessa introdução, desse contato inicial com a ciência jurídica, o que vai lhe auxiliar bastante nessa preparação e com certeza vai valer a pena. Eu sempre falo que ver o nome na lista dos aprovados, ela acaba compensando qualquer dedicação, especialmente nessa fase inicial. Chegamos à preparação do exame de ordem. Na preparação do exame de ordem, ela é uma prova composta de duas fases. Nós temos uma primeira fase, que ela é composta por 80 questões, 5 horas de prova, sempre domingo à tarde, das 13 às 18 horas. E é uma prova que engloba 17 disciplinas. E é natural o estudante de direito nessa fase se deparar com essa dificuldade e assustar. Como é que eu vou estudar 17 disciplinas? O que a gente sempre recomenda, nesses anos de experiência, é você nessa fase não se preocupar com as 17 disciplinas. Primeiro, que é muito difícil dar tempo de revisar tudo isso. E segundo, que por incrível que pareça, acaba não sendo um estudo eficaz. Então você tem que separar na primeira fase, não as matérias que você gosta mais, mas as matérias mais cobradas, mais contempladas. Então a primeira matéria que a gente sempre indica é ética, porque nós temos 10 questões. Depois vem a área trabalhista, com 11 questões, envolvendo 6 questões de trabalho e 5 questões de processo de trabalho. Depois vem constitucional e humanos, com 8 questões, e depois as demais disciplinas. Então você pegando esses 3 grupos, ética, trabalho e processo de trabalho, constitucional e humanos, e depois algumas matérias de afinidade, como administrativo, tributário, civil, processo civil, ou penal, processo penal, você acaba estudando para a maioria das questões. Porque lembra que a aprovação para a segunda fase, metade da prova, 40 pontos, a gente consegue para a segunda fase. O que eu recomendo você estudar? Além das aulas, por exemplo, de um curso em preparatório ou da graduação, você escolher obras direcionadas para a preparação do exame de ordem. Aliado a tudo isso, resolver provas anteriores com um estudo organizado. Então, o foco nas disciplinas mais cobradas, estudar as aulas e, aliado a tudo isso, escolher obras específicas de preparação para o exame de ordem é fundamental. Nessas obras específicas de preparação para o exame de ordem, a editora RT apresenta diversas opções. Então nós temos a coleção Elementos do Direito, em que você tem uma obra de cada disciplina. Nós temos o nosso Vademecum, o famoso Vademecum das carinhas. É um material preparado por professores muito experientes na preparação do exame de ordem. Além disso, nós temos questões comentadas de provas anteriores. E nós comentamos alternativa por alternativa. Não apenas aquela que está correta, mas também as demais que estão erradas, para você ter a noção completa da questão. E como eles têm o hábito de repetir perguntas, você não vai ter surpresas nas futuras provas. E também temos uma obra que a gente indica bastante, que é a nossa obra Reta Final. O que é a reta final? É um resumo, é um bom resumo de cada disciplina, focando naturalmente, tendo até mais páginas, naquelas matérias mais cobradas. Então, com certeza, com esse tripé, vamos dizer assim, aulas, organização e obras específicas, você consegue aprovação para a segunda fase. Já na segunda fase, a prova é um pouco diferente. A prova é composta por uma peça, uma prova prático-profissional, que é a elaboração de uma peça, e 4 questões exclusivas, que são casos práticos, a peça valendo 5 pontos, cada questão valendo 1,25 e você tem que atingir a média 6 para conseguir a aprovação final. Também temos obras específicas de preparação. Além do nosso Vademecum, que a gente usa na segunda fase, na área trabalhista, por exemplo, que é a minha área, nós temos a nossa CLT organizada. A CLT organizada, também elaborada por professores muito experientes nessa preparação, tem um índice bem detalhado, uma tabela de súmulas, OJs, precedentes normativos, toda preparada com remissões embaixo de cada artigo da súmula, para que você na hora da prova consiga achar o artigo, a súmula, a orientação jurisprudencial e consiga a aprovação. Então realmente, no curso de segunda fase, a gente vai treinar bastante, estudar bastante
e você vai ter todo o amparo das obras específicas da editora Revista dos Tribunais. Então o material já está todo preparado, só te aguardando na segunda fase. Então saiba que a gente vai estar junto de você, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. No estudo da área trabalhista para a primeira fase do exame de ordem, cuja fase é composta de 6 questões de trabalho e 5 questões de processo de trabalho, uma dúvida natural é a seguinte: quais são os temas mais cobrados, mais contemplados pela banca FGV? E realmente, analisando as provas anteriores, a gente verifica que em trabalho, por exemplo, nós temos duração do trabalho em intervalos como o tema ou um dos temas mais cobrados. Além disso, estabilidades ou garantias de emprego é um outro tema muito cobrado pela banca FGV. Outro tema, interrupção e suspensão do contrato individual de trabalho. Também é um tema de alta incidência. E por fim, terceirização é um outro tema muito contemplado. Já em processo do trabalho, a gente consegue verificar o quê? Quais são os temas cobrados ou contemplados? O tema recursos é o tema número 1, é o tema mais cobrado. Além disso, nós temos competência territorial e material do nosso trabalho, procedimento sumaríssimo e agora, nos últimos tempos, a gente vem cobrando execução trabalhista. Então, se você conseguir estudar com clareza e com detalhamento trabalho e processo de trabalho, esses temas, você acaba tendo uma boa preparação para a segunda fase. Você que está assistindo esse vídeo e na sua formação, na graduação, você teve contato com a área trabalhista, com o direito do trabalho, normalmente na graduação a gente começa com o direito do trabalho e depois estuda o processo de trabalho. Quais são as vantagens do direito do trabalho para você que agora está tendo esse contato inicial? É um ramo da ciência jurídica muito próximo do nosso dia a dia. Eu sempre falo nas minhas aulas e meus clientes, é um ramo da ciência que começa dentro da nossa casa, com a diarista e com a empregada doméstica. A gente já tem uma relação trabalhista dentro de casa. Além disso, você desce do prédio, se depara com o porteiro, com o síndico, com o zelador de trabalho. Você começa a fazer o seu estágio, direito do trabalho. Então é uma ciência muito próxima da gente. E o que você vai estudar? É lógico que o seu professor vai indicar livro de trabalho. E a editora Revista dos Tribunais, com certeza, vai lhe auxiliar nesse sentido. E quando você se depara com esse livro de trabalho, você vai estudar temas como, por exemplo, como diferenciar o empregado do trabalhador, relação de trabalho e relação de emprego, o próprio contrato individual de trabalho, a terceirização, que a gente vê muito na prática, qual é o limite, qual é a duração do trabalho, remuneração e salário, a equiparação salarial, aviso prévio, extinção do contrato, tudo aquilo que você ouviu falar do mercado, você vai estudar tecnicamente esses temas. Ou seja, você vai estudar a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que é o maior diploma do país da área trabalhista. Você vai aprender a estudar a jurisprudência trabalhista, ou seja, como que os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal entendem a área trabalhista e julgam os temas polêmicos. Eu acho que a grande vantagem da área trabalhista é justamente essa. É muito difícil a gente pegar um ramo da ciência jurídica tão próximo ao nosso dia a dia quanto de trabalho. Quer dizer, um ramo que já começa na sua casa e te envolve direto ou indiretamente. Porque é importante também você saber, quando você for trabalhar, sendo empregado, ou quando você empregar alguém, quais são os direitos devidos nessa relação. E eu sempre falo que isso é importante para você não receber em casa uma cartinha da Justiça do Trabalho com emblema que a gente conhece de longe, é igual multa de trânsito, de longe já sabe do que se trata, para você ter que comparecer no fórum, na vara e apresentar a defesa, ter esse dissabor na vida. Então, quanto mais a gente conheça a área trabalhista, acaba sendo fundamental para nos proteger em diversas áreas da nossa vida. Uma dúvida muito comum é como buscar informações da área trabalhista. O que eu consulto para ter acesso aos grandes temas, qual que é o dia a dia, ou como a gente fala na prática, qual que é a ordem do dia na área trabalhista, quais são os grandes temas.
Eu recomendo você aos poucos começar a ter acesso aos sites de editoras e dos tribunais trabalhistas. Então, eu vou ter acesso, por exemplo, ao site da editora Revista dos Tribunais, porque lá eu vou ter com certeza a menção de uma notícia, de uma obra, de um livro. Fica antenado naquilo que o professor fala. Além de ter um site em que todo dia a gente acaba atualizando com as grandes notícias trabalhistas do dia, eu trabalho muito também com Instagram, com Twitter, com Facebook, com Periscope. Então as redes sociais são bem trabalhadas por professores, o que hoje acabam sendo grandes ferramentas para você ter acesso a essas informações. Além disso, você vai encontrar também sites trabalhistas especializados, não só apenas de professores, mas de estudiosos, de advogados. Então, na sua época, diferentemente da minha, hoje está muito mais fácil ter acesso à informação. E essas plataformas virtuais, o que as editoras proporcionam como RT também, acabam auxiliando bastante a gente ter acesso a informações. Então, com certeza, as ferramentas virtuais, a internet, redes sociais, vão lhe auxiliar a ter um grande arcabouço de consulta jurídico-trabalhista. Então, com certeza, você vai conseguir desenvolver grandes estudos nessa área. Outra dúvida do estudante da área trabalhista é como lidar com as influências do Código de Processo Civil ou do processo civil no processo de trabalho. Curiosamente, esse é um dos principais temas da área trabalhista. Foi até minha tese de doutorado, que o ano passado eu defendi na PUC São Paulo, sob orientação do ministro aposentado Pedro Paulo Teixeira Manos. Nesse cenário, o Código de Processo Civil sempre influenciou a nossa área, por uma explicação muito simples. A nossa consolidação das leis do trabalho, nenhum código é. Foi, olha só, uma reunião de leis na época do Getúlio Vargas, Estado Novo. Então, naturalmente, é um diploma normativo desatualizado e que apresenta diversas lacunas. E na parte processual, é natural que a CLT traga regras processuais, mas que o complemento venha do processo civil, que é uma ciência muito mais evoluída do que o processo de trabalho. Então, esse estudo você sempre vai ter que fazer. E o ano passado teve um agravante nessa história, que foi a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, que caiu numa sexta-feira por definição do STJ e que passou a vigir na segunda-feira da semana seguinte. O que a gente vem estudando atualmente? Como que os artigos do novo Código de Processo Civil influenciam ou não o processo de trabalho? Já te adianto com certeza, é impossível estudar o processo de trabalho sem estudar o processo civil. Essa é uma premissa sem exceção, é uma premissa pacífica. Agora, o grande esforço nosso é o que do novo CPC aplica e o que não aplica. E aqui a gente vai ter anos e anos de muito estudo, muito debate, muito congresso, muitas palestras, muitas obras e artigos específicos. É uma resposta que eu não consigo te dar com certeza agora, porque a gente está vencendo exatamente isso. Primeiro, se lá no processo civil o tema já é polêmico, você imagina as influências disso no processo de trabalho. Portanto, pode ter certeza que é uma parte do estudo que vai demandar muito esforço nosso, mas que com certeza vai contribuir para a evolução da própria justiça do trabalho na entrega do que a gente diz, essa prestação jurisdicional ao trabalhador hipossuficiente, que é a parte mais fraca. De forma que ele, que precisa de uma justiça rápida, célere, com certeza, com um novo CPC, pode encontrar isso diante da aplicação dos operadores do direito. A nossa CLT organizada, da editora Revista dos Tribunais, está extremamente atualizada, com tudo aquilo que nós tivemos de atualizações recentes em legislação, na própria jurisprudência, súmulas OJs e precedentes normativos. Quais são as grandes vantagens da consulta da nossa CLT organizada? Primeiro, é uma CLT que foi organizada por operadores do direito, professores,
advogados, juízes, na verdade dois advogados e um juiz, em que há muitos anos trabalha com a área trabalhista, não apenas nos meios acadêmicos, mas também na seara profissional, vamos dizer assim. Então, quando nós elaboramos essa obra, alinhavamos a organização, nós pensamos o que a gente queria pra gente, o que facilitava a nossa consulta para achar rápido o artigo, a súmula, o J. Então, diante disso e do fato de trabalhar com muitos alunos por todo o Brasil, nos ambientes presencial, telepresencial e online, nós procuramos fazer um índice extremamente pormenorizado e didático. Então você vai ter acesso aos tópicos do índice e subtópicos. Você vai achar, vamos dizer assim, mini temas ou palavras que vão lhe auxiliar em muito a achar aquilo que você está procurando. Como se não bastasse, a gente, embaixo de cada artigo ou de cada súmula, nós fizemos todas as remissões necessárias. Então, por exemplo, eu estou estudando um artigo tal da CLT. Eu quero saber se tem alguma súmula ou orientação jurisprudencial relacionada a esse artigo. Embaixo você já vai encontrar. E agora na quarta edição a gente fez o inverso. Porque até a edição anterior a gente tinha feito dos artigos para súmulas, OJs e precedentes. Agora, como novidade, das súmulas, OJs e precedentes a gente fez a volta. Você tem acesso aos artigos que dizem respeito ao que você está consultando. Além disso, como grande diferencial do mercado, nós temos uma tabela temática de súmulas, OJs e precedentes normativos. Realmente, comparando com as outras, a nossa é a única do mercado que tem essa tabela. Então a gente consegue comparar e trazer de forma temática tudo isso para você. Além disso, a obra apresenta uma vasta legislação, tanto material quanto processual e ainda previdenciária, que a gente fala que é uma matéria irmã da área trabalhista, é uma disciplina irmã da área trabalhista. Então você vai ter acesso ao estudo material, ao estudo processual e ao estudo previdenciário, em uma obra didática, com índice extremamente detalhado e com vasta remissão e terminando com essa tabela comparativa. Então, com certeza, é uma obra que vai lhe auxiliar não apenas na preparação para exame de ordem ou concursos públicos, como também para você que milita na área. Você é um advogado, um analista, um técnico, um juiz do trabalho, um procurador do trabalho, um procurador mesmo do estado, do município, que precisa da área trabalhista, com certeza, uma grande ferramenta de estudo e de consulta. A CLT organizada, quando ela foi pensada, desde a sua origem, ela buscou conciliar alguns interesses. Como assim? Em primeiro lugar, respeitar fielmente o edital do exame de ordem, para que você não levasse esse material e no dia da prova você tivesse o sabor de um fiscal, como a gente diz, tomar o seu material. Isso acontece, infelizmente, com materiais concorrentes e com o nosso material você não vai correr esse risco. Então você vai ter um material seguro para que você possa consultar no exame de ordem. Mas também a gente não queria um material limitado ao exame de ordem. A gente também queria um material que fosse utilizado por aqueles que se preparam para concurso público e o material naturalmente atende, porque ele é bem completo com essa vasta legislação e jurisprudência. E por fim, é um material que também atende o operador do direito, aquele que milita na prática. Porque embora a gente tenha contato com aplicativos, programas, internet, mas ainda assim é fundamental a consulta de uma obra física, por exemplo, embora tenha a opção, o e-book, a opção virtual, o que seja. Mas a consulta ao material, por esse material ter sido elaborado de forma organizada por professores experientes, você rapidamente tem acesso àquilo que você está buscando. E hoje tempo é dinheiro, não adianta, você tem que ter a consulta rápida para que você consiga dar conta, vamos dizer assim, de todos os afazeres. Então é uma obra que tem esse tripé, essa característica. Atende aqueles que estudam para o exame de ordem, aqueles que se preparam para concursos públicos e também aos que militam na prática. Hoje eu fico muito feliz
Quando eu vou no fórum, por exemplo, ou fazer a sustentação oral, e a gente vê um magistrado com a nossa CLT na mesa, um desembargador com a CLT na mesa, você vai no escritório, lá no escritório tem a nossa CLT, então a gente consegue visualizar que realmente a CLT não serve apenas para estudantes, mas também para os operadores do direito, o que com certeza é fundamental para o seu crescimento pessoal e para a própria evolução da área trabalhista.